Eu creio que o Senhor tem algo que Ele já começou a ministrar, a transmitir para o nosso coração nessa noite. E daqui para o final do culto nós estaremos muito alimentados com aquilo que nós precisamos, amém? Então nós temos o tema do mês, e que tema maravilhoso, família. E dentro do tema amplo que é família, tem os temas específicos. E o pastor, ele me escalou para esse domingo e ele me sugeriu que eu ministrasse sobre finanças na família, amém? Irmãos, finanças não é maldição, finanças é bênção. Mas nós precisamos entender. O Deus, ele falou um negócio aqui no começo, ele e Cássia, rapaz, eles são muito afinados no espírito, porque ele falou assim, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Jesus. Não foi isso? Quem ouviu Deus falando? Você falou pelo espírito, irmãos. Porque tem tudo a ver com o que o Senhor colocou no meu coração. Se nós temos dinheiro em abundância e não temos Jesus, nós não temos nada, nós somos miseráveis. Mas se nós não temos dinheiro e temos Jesus, nós temos tudo, amém? Dinheiro vem, em nome de Jesus, irmãos. E o tema finanças é um tema tão vasto, tão amplo, que o pastor poderia deixar esse tema para o mês inteiro. É logicamente que tem outros temas necessários, mas o tema finanças ele é tão amplo que a gente pode falar sobre ele o mês inteiro e não vai se esgotar ainda. Pode ser que alguém venha aqui inspirado pelo Espírito de Deus, né? E traga planilhas aí de planejamento financeiro para as famílias, que é muito bom, é de Deus, amém? Pode ser que alguém venha com essa inspiração, pode ser que venha outro trazendo orientações sobre áreas de investimento, não é? E pode ser, irmãos, que a gente fale sobre esse tema e não esgote durante o mês. E o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, irmãos, é que de nada adianta a gente estar bem nas finanças e não estarmos bem como família, como corpo. Amém? Nós usamos as finanças, é necessário para que a gente, cumpra com os nossos compromissos, honre os nossos compromissos, mas a nossa confiança não deve estar nas finanças. Quem escreveu o Salmo 121? Não coloque ainda, viu, Giovana? Quem escreveu o Salmo 121? Davi. Amém. E o que ele disse lá? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Quantos sabem que Davi era rei? Quantos sabem que um rei tinha um grande exército ao seu serviço? E quantos sabem que um rei que não fosse consciente da bondade de Deus, da aliança que ele tinha com Deus, poderia colocar a confiança do livramento dele nos exércitos? Mas a confiança dele estava no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então Davi, como rei, ele poderia confiar nos exércitos que estavam a serviço dele. Mas ele estava confiando no Senhor. Outra pergunta. Quem escreveu o Salmo 23? Esse todo mundo sabe e conhece. Agora, quem pensa que um rei ia pensar em falta? Não, irmãos. Todo o império ali, o povo plantava, colhia e tinha já uma determinação de um percentual que ia para a provisão do rei. Então, o rei não precisaria preocupar-se com provisão. Mas onde estava o coração de Davi? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então eu estou começando do começo mesmo, irmãos, porque isso é muito sério. Tem crentes que estão olhando essa briga de tarifas entre Estados Unidos, Canadá, China e por aí vai, e pensando, rapaz, esse negócio pode estourar na empresa que eu trabalho, e eu posso perder o meu emprego. Se você tiver o Senhor, e a sua confiança estiver nele, tudo vai bem. Finanças é um tema tão complexo, irmãos, porque tem família se destruindo por causa das muitas finanças que tem, e tem família se destruindo porque não tem finanças. É um tema complexo. Mas se o nosso coração e a nossa dependência estiver no Senhor, com finanças, com muitas finanças, ou sem nenhuma finança, tudo vai bem. Porque o Senhor é bom. Agora, eu quero colocar o equilíbrio. É necessário que sejamos sábios, que sejamos sensatos, que sejamos prudentes para administrar bem os recursos que chegam nas nossas mãos.
Amém? Não quer dizer que a nossa confiança não está nas finanças, que nós vamos usar de qualquer jeito, que nós vamos esbanjar, que nós vamos ser insensatos. Mas a nossa confiança não deve estar no nosso salário, na nossa conta bancária, estando ela cheia ou não. A nossa confiança deve estar no Senhor. Então, como eu disse, o Davidson falou pelo Espírito, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos de Jesus. Nós usamos o dinheiro que chega, irmãos. Por exemplo, a Fabi falou muito bem aqui. A igreja, né, usa os recursos que entram aqui pela fidelidade do povo para as benfeitorias, para as melhorias necessárias, para a estrutura, para o povo ter um conforto para receber a palavra. Amém? Mas o que importa é o povo, não é o dinheiro. Amém ou não amém? Então, irmãos, é muito sério esse negócio de finanças. Como eu disse, tem famílias se degladiando porque tem muito dinheiro e outras se dissolvendo porque não tem dinheiro nenhum. Então, a questão não está em ter ou não ter dinheiro, a questão está em ter o Senhor. Amém? Agora, vamos e convenhamos, se chega um recurso nas nossas mãos, precisamos ter sabedoria. Como eu disse, alguém pode vir aqui inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo planilhas, trazendo projeções maravilhosas aqui, para nos ensinar sobre um planejamento financeiro, amém? Mas alguém pode vir falando sobre investimentos, mas, irmãos, no final das contas, o que nos sustenta é o Senhor. Diga, a minha confiança não está no meu emprego, não está no meu salário, não está na minha conta bancária, está no Senhor. Amém, está no Senhor, irmãos. Eu quero ir com vocês lá para o início, Gênesis capítulo 2. Amém, Gênesis no capítulo 2, porque quando a gente vai falar sobre finanças, né, é importante que as famílias estejam estruturadas na palavra, para que as finanças sejam uma bênção na vida delas. Não adianta famílias dissolvidas, cheias de dinheiro, irmãos. Não adianta nada. Sabia que dinheiro em abundância não constrói uma família? Mas sabiam que uma família bem construída na palavra pode prosperar financeiramente? Amém? Essa é a ideia de Deus. Uma família estruturada na palavra, prosperando financeiramente e sendo uma bênção para o reino. Amém? Então, Gênesis no capítulo 2, verso 18. Família nasceu no coração de Deus, não foi ideia de homens, amém? Família nasceu no coração de Deus. Gênesis capítulo 2, começando bem do começo mesmo, no verso 18, Gênesis 2, verso 18. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Quantos amam família? Eu amo família, irmãos. Se tem uma coisa que eu gosto, amo fazer, é casamento. Já fiz alguns, eu amo fazer casamento, porque é a coisa mais séria que tem, irmãos, é maravilhoso você estar participando ativamente ali da constituição de uma nova família, é tremendo, amém? É tremendo, isso é maravilhoso, é um projeto divino. Gênesis 2, 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, glória a Deus, aleluia. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Tem umas que pensam que é dona, mas é idônea, viu? Capaz. Uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem gente que tira o i, né, do começo e do meio e se torna dona. Não, idônea, viu? Que lhe seja idônea, que lhe seja capaz, que esteja à altura de auxiliá-lo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. É interessante, irmãos, que o homem agora dá nome aos animais e o homem agora vê macho e fêmea passando. E ele sozinho. Ainda bem que Deus estava atento aos detalhes. Na verdade, a mulher já estava dentro de Deus, né? Deus tirou a mulher também de dentro dele. Mas veja bem, irmãos, o homem via agora os casais de animais passando. Ele deu nome a eles e ele sozinho. Aí Deus, né, vai e coloca o plano dele em prática. E diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher
e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamasse a varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Mas eu quero que você fique bem atento a essa questão de deixar o homem, pai e mãe, e tornar-se uma só carne com a mulher. Nós vamos entender mais para frente melhor sobre isso. Mas deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Está vendo como a matemática de Deus é diferente, irmãos? Na matemática natural, 1 mais 1 são 2. Na matemática de Deus, 1 mais 1, 1. Homem e mulher, uma só carne. Amém? Agora não tem mais duas pessoas, agora é uma família que foi constituída. Aí você pode devagar aí pensar, rapaz, mas que pai e mãe que Adão deixou para se juntar a Eva? Isso não vem ao caso. Deus estava aqui estabelecendo o modelo de família para a humanidade ao longo da história. Amém? Deus estava estabelecendo que uma família começa na união de um homem com uma mulher. Um casal começa uma nova família. Quantos sabem que o casal ele é constituído por um homem e uma mulher? Quantos sabem que 2 machos não formam um casal? Quantos sabem que 2 fêmeas não formam um casal? 2 machos formam um par. 2 fêmeas formam um par. Por isso que não funciona. Amém? Mas eu quero ir com você lá para Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22. Nós não estamos aqui querendo polemizar, irmãos, nós estamos aqui concordando com a palavra de Deus. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa eu te falar uma coisa, enquanto você vai para Efésios 5. Se 2 machos juntos funcionassem, eles procriariam. Mas se 2 machos quiserem ter descendência, eles têm que envolver uma terceira pessoa. Amém? Então, isso deixa muito claro que a família ela é constituída por um homem e uma mulher. A família segundo Deus. Amém? Nós não estamos aqui querendo discutir questões de opiniões. Nós estamos aqui afirmando a verdade da palavra de Deus. Amém? Então, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Efésios, no capítulo 5. Aleluia, o Senhor é bom. Amém? Quantos amam o Senhor? Quantos creem que a palavra dele é a verdade? Amém. Aleluia. Nós estabelecidos na palavra, irmãos, nós estamos em uma âncora segura. Efésios 5, a partir do verso 22. Aleluia. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o verso 22, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa e sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém? Cristo ama a igreja, cuida da igreja, protege a igreja. O marido deve fazer a mesma coisa. Eu quero voltar com você no verso 22, porque diz que as mulheres devem ser submissas ao próprio marido, e que o marido é o cabeça do lar. Aí vamos envolver finanças nessa equação aí. Mas, pastor, e num lar onde a mulher tem um rendimento maior do que o homem? Isso pode acontecer? Logicamente, irmãos, que sim. E no lar onde o salário da mulher é maior do que o salário do homem? Quem é o cabeça?
Me perguntei, quem é o cabeça? O que a Bíblia diz? O homem é o cabeça. E quantos se lembram que eu falei lá no começo, preste atenção nesse negócio de dois se tornarem um. Porque, irmãos, num lar que está estabelecido na palavra, os rendimentos, independente de qual fonte está gerando mais, é um só. O que eu recebo, o que a Márcia recebe, é uma renda só. Não tem, e o meu dinheiro, e o meu dinheiro. Embora tenhamos contas em banco diferentes, distintas, mas o que entra na conta dela, o que entra na minha conta, é de nós dois. Lembram que eu falei que a família se destruindo por causa de finanças? Porque a mulher ganha mais e agora ela, por falta de conhecimento, na nossa igreja isso não acontece, amém? Porque aqui nós temos uma palavra sólida e consistente. Mas a mulher sem o entendimento, irmãos, do que é submissão, primeiro que ela se revolta. Porque o que acontece? Os tempos mudaram, a cultura mudou, mas a palavra de Deus não mudou. A maneira de Deus continua funcionando. Ainda nessa semana a gente ouviu uma frase, até interessante, que o sermão que pregamos há 10 anos não serve para hoje. Há controvérsias, porque ainda que tenhamos que mudar um pouco a linguagem, a abordagem, porque o povo está bem evoluído, mas, irmãos, os princípios não mudaram. Não mudaram. O sermão que Jesus pregou há 2000 anos atrás, ele funciona e funciona bem nos dias de hoje. Amém? Então, nós temos que evoluir. Amém? Mas não mudar os princípios da palavra. É lógico que isso não foi falado aqui na nossa igreja. Amém, irmãos? Que o sermão que a gente pregava há 10 anos atrás não serve para os dias de hoje. Serve sim, irmãos, porque os princípios são os mesmos. A família que Deus estabeleceu lá no começo é a família que funciona nos dias de hoje. Por que você acha que o diabo ele quer destruir as famílias de todo jeito? Porque se ele destruir as famílias, ele destrói a igreja. Ele destrói a sociedade, na verdade. A família é a base da sociedade. Então, irmãos, nessa questão do casal, a mulher tem um rendimento superior ao rendimento do homem, e isso não inverte os papéis dentro do lar. O homem continua sendo cabeça e a mulher continua sendo submissa. Mas submissão, irmãos, não é escravidão, amém? A mulher não é capacho do marido, o marido não é o patrão da mulher. Na verdade, esse negócio de ser cabeça denota uma ideia de responsabilidade e de cuidado. A mulher submissa ao seu marido, ela deve se encontrar num lugar de segurança e de proteção. Porque o que Jesus faz com a igreja? Ele protege a igreja. Amém? Ele cuida da igreja. Então, o homem que entende o que é ser cabeça, não é aquele homem que sai para trabalhar e chega em casa dando ordens para a mulher, não. Até porque nos dias de hoje, os dois saem juntos, trabalham, voltam juntos, e ainda assim tem homens com a mentalidade de que o serviço do lar é função da esposa. Não, irmãos, isso já ficou no passado. Se antes era assim, hoje não mais. Eu espero que vocês continuem me amando depois desse culto. Mas é assim, irmãos. É assim. Nesse sentido, o sermão, talvez de 20 anos atrás, não funcione mais mesmo. Porque há 20 anos atrás, há um pouco mais, as mulheres geralmente eram a maioria do lar. Mas ainda assim o homem não tinha o direito de chegar em casa dando ordens para ela. Mas infelizmente funcionava assim. Mas hoje não funciona mais assim. Por isso que eu disse, a mulher pode ser que ela tenha um rendimento melhor do que do homem. Mas, irmãos, os dois se tornaram um. Não tem mais o meu dinheiro. Amém? É nosso dinheiro. Diga, é nosso dinheiro. É desse jeito. Quem já casou, você precisa fazer esse ajuste fino. Seja guiado, seja rápido. E quem não casou ainda, é bom que já entra certo no negócio, na visão de família. Mas, irmãos, finanças é para ser uma bênção na nossa vida, é para a gente tomar decisões juntos a respeito dela, mas não é para a gente se dividir por causa das finanças. Se o dinheiro está na conta da Márcia ou se está na minha conta, esse dinheiro a gente deve concordar entre nós que ele é nosso. Amém? Aos casados é assim que deve funcionar. Finanças não é para ser o seu problema, não é para ser o motivo da discórdia na sua casa. Na verdade, em Deus, nós temos todos os motivos para vivermos em unidade, irmãos, unidade. Então, homem e mulher, uma só carne. Marido e mulher, tornaram-se os dois uma só carne. O que eu conquisto, o que a Márcia conquista, é de nós dois.
Amém? Finanças, irmãos, numa família estruturada é uma bênção, mas numa família desestruturada pode ser que tenha muito dinheiro e muita confusão em torno do dinheiro. E ao passo que, às vezes, falta o dinheiro, também é motivo de discórdia e confusão. Diga misericórdia. Irmãos, nós precisamos alinhar a nossa vida à maneira de Deus, à palavra de Deus. Finanças não é maldição, mas lidar mal com elas destrói famílias. Infelizmente, eu já vi filhos no velório do pai discutindo quem ia ficar com tal parte. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Mas finanças não é maldição. Amém? Finanças é bênção. Eu sei que ao longo desse mês, irmãos, tem outros assuntos que vão ser transmitidos aqui e vai ser para acrescentar na nossa vida como família, para nós funcionarmos cada vez melhor. Cada vez melhor. Então, a mulher que recebe mais do que o marido, ela não se torna, por isso, cabeça do lar. Amém? O marido, se ele recebe mais do que a mulher também, marido, o dinheiro é dela também. Amém? É dela também. Se a mulher não trabalha fora, não tem um salário, por assim dizer, o salário do marido é renda da mulher também. Amém, homens? Nós somos de Deus, amém? Nós somos inspirados e instruídos por Ele. Então, se nós temos Jesus como centro do nosso casamento, da nossa casa, da nossa família, irmãos, tudo vai funcionar bem. Sabe por quê? Porque se a sua confiança estiver na sua conta bancária, no salário que você ganha, no dinheiro que você produz por mês, ou no rendimento do investimento que você fez, você está correndo sérios riscos. Quantos se lembram aqui do plano Collor? Collor que, inclusive, está, trancado. Sabiam que na virada dos anos 80 para 90, Collor trouxe um plano, que muita gente tirou a vida por causa desse plano Collor, que ele confiscou a poupança do povo. E poupança, naquele tempo, era uma fonte de renda. O pessoal pegava tudo que tinha, jogava na poupança, que dava um bom rendimento, e a pessoa ficava vivendo daquilo ali. E quando aquela poupança foi confiscada, muita gente tirou a vida por aquilo. Mas por quê? Porque a confiança estava naquela poupança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O seu emprego é uma bênção, foi o Senhor quem abriu a porta para você estar lá. O seu negócio, o seu empreendimento, a sua empresa é uma bênção, mas não deixe que eles se tornem o seu Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que essa briga entre Estados Unidos, Canadá, China, não sei o quê, sobre taxação de produtos, ainda que respingue no Brasil, mas na nossa vida não respinga. Não respinga. Se a economia mudar, Deus não cai do trono, irmãos. Deus pode pegar o pouco que você tenha e multiplicar, se o seu coração estiver nele. Eu não vou abrir lá, mas lá em 2 Reis, capítulo 4, que história maravilhosa. Aquela viúva de um dos servos de Eliseu, ela ia perder os filhos, porque a garantia que o marido dela tinha dado para os credores eram os próprios filhos. E ela procura agora Eliseu e diz, olha, eles estão para chegar aí, bater na porta e levar meus filhos. Não vão nem pedir licença. E Eliseu, o que é que você tem? Olha, eu não tenho nada além de uma botija de azeite. Pronto. Tá, a resposta que você precisa está aí. Irmãos, se você tem muitas finanças, Deus continua sendo a sua fonte. Se você tem poucas finanças, Deus deve continuar sendo a sua fonte. Em momentos de crise, irmãos, em momentos de crise, só Deus pode responder às suas demandas. Só Deus pode te socorrer. De onde me virá o socorro? De onde? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Finanças é bênção demais. Administrar bem é uma dádiva de Deus. Amém? Mas a confiança não deve estar nessas coisas que mudam. Quem não muda é o Senhor e a palavra dele. Amém? Então o homem, ele é o cabeça do lar no sentido de proteger. Quando fala que o homem deixa pai e mãe, eu pedi para você ficar atento sobre aquela questão, é porque é o seguinte, muitos homens, eles entram num casamento e não são conscientes
de que agora eles estão assumindo uma grande responsabilidade, porque eles estão tirando uma filha da casa dos pais e agora vai pesar sobre ele uma grande responsabilidade. E muitos desses homens desavisados e despreparados, eles ficam recorrendo aos pais agora para dar um jeito na situação que eles estão. Mas deixa eu te falar, deixa o homem pai e mãe. Isso fala de cortar o vínculo de dependência. Eu não estou falando de deixar de ser filho, a Bíblia não está falando sobre isso. Nós continuamos, quem tem os pais vivos, continuam tendo os pais, mas, homem, assuma o seu papel de homem. Você saiu da sua casa, deixou pai e mãe para unir-se a uma filha de alguém que você teve a coragem de tirar da casa dos pais. Então, como diz a Shirla Lacerda num tom de brincadeira, seja homem. É sério isso, irmãos. Quando eu fui de Belo Horizonte para Fortaleza, tirar a Márcia da casa dos pais dela, eu sabia o peso da responsabilidade. E eu tinha uma determinação no meu coração. Eu não vou tirar a filha da casa dos pais para piorar a vida dela e para ser um problema na vida dela. Eu tinha essa definição. Para isso, eu não tiro. E quando eu fui sabendo o que eu estava fazendo. Amém? Então, se alguém casou e não sabia que agora estava assumindo uma grande responsabilidade, porque quando um pai entrega uma filha para um cidadão de fora, é um voto muito grande de confiança. Então, esse negócio de deixar pai e mãe é quebrar mesmo esse vínculo de dependência. Ainda que o seu pai, tenha condição de te abençoar, te dar uma casa, enfim, não tem nada de errado nisso. Mas o homem, agora é mais para os solteiros, o homem não pode casar com essa mentalidade. Eu vou casar porque papai dá jeito. Que papai? Como assim? Está tirando a filha da casa dos pais para contar com papai? Não. Se tem coragem de tirar a filha da casa dos pais, tem que saber que vai ter que dar conta do recado. Amém? Os solteiros que me perdoem, mas vocês vão precisar me amar mais do que já me amavam. Porque é assim que funciona. Como diz o pessoal por aí, pega a visão. Pega a visão. Então, irmãos, esse negócio de deixar pai e mãe é cortar esse vínculo de dependência. Você vai ter que entender, rapaz. Eu já tenho tal idade, eu trabalho e todo o dinheiro que eu ganho eu uso só para mim, mas deixa eu te falar uma coisa. Está vindo alguém para ser cuidada por você, para ser provida por você. Ainda que a sua noiva, namorada, enfim, ela tenha o rendimento dela, mas a responsabilidade, no final das contas, aos olhos de Deus, é do homem. Isso não é machismo, amém? Isso é ser bíblico. A responsabilidade, no final das contas, é do homem. Amém? Então, dinheiro não é maldição, finanças na família estruturada é uma bênção, e tendo essa consciência, irmãos, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, de que Ele é que é a nossa fonte, agora os recursos, as finanças que nós conquistarmos juntos, elas não serão motivo de discórdia, serão motivos de celebração. Ainda que entre lá em casa algum recurso que eu receba ou que a Márcia receba, a gente celebra junto. Agora, tem uma contrapartida. Se em algum momento a adversidade bater a porta e o dinheiro ficar curto, a gente vai se unir para superar aquela adversidade confiando em Deus. Está vendo que com dinheiro ou sem dinheiro tudo vai bem? Porque Deus é o centro, Deus é a nossa provisão, Deus é a nossa fonte. Então, se surgir uma adversidade, irmãos, no âmbito financeiro, o casal que está estabelecido na palavra, funcionando segundo o modelo, ele agora vai se unir. E eu fico observando muitas vezes, irmãos, que tem gente que quando tudo está bem, casais que quando tudo está bem, eles ficam inventando besteira, motivo para brigar. E quando surge de fato um problema, eles se unem para resolver. Mas resolvido o problema, voltam a brigar. Misericórdia, irmãos. Quando tudo está bem, vamos celebrar, vamos desfrutar da vida, vamos para o cinema com a nossa esposa, amém? Vamos pegar a dica da Fabiana aí, vamos desfrutar da vida, irmãos. A vida de casado é maravilhosa. Se eu te falar que a minha vida só melhorou depois que eu casei, pode acreditar que é verdade. É verdade, irmãos. Casamento não é um peso, casamento é o melhor de Deus. Família é projeto de Deus. E quem sabe que tudo que Deus criou é bom?
Tudo que Deus criou é bom. Família é maravilhoso, irmãos. Então nós vamos nos unir agora para superar aquela adversidade financeira, desafios que surgiram, que podem surgir. Amém? Quem sabe que hoje pode estar tudo bem e amanhã não estar nada bem. Eu digo no âmbito financeiro. Mas os nossos olhos estão onde? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Amém? Se tiver bastante dinheiro, irmãos, ao ponto de você poder investir mesmo, pensar, né, quem tem filho, pensar no futuro dos filhos, fazer investimentos, maravilha, maravilha. Mas se o dinheiro estiver curto, tudo vai bem, porque nós temos um Deus que não caiu do trono e não cai do trono, temos um Deus que é inabalável. Deus está no seu trono, rindo dos inimigos. Deus não está preocupado, rapaz. Estados Unidos, Canadá, China, parte da Europa está brigando por causa do negócio de taxa lá, de taxação de produto, de exportação. Como é que eu vou fazer para socorrer o meu filho? Deus sempre tem a saída que você precisa. Deus sempre tem a resposta que você precisa. Ainda que essa briga entre essas potências aí estoure aí e a empresa que você trabalha seja afetada, ainda que essa empresa venha a falir, Deus não caiu do trono. Porque tem coisas, irmãos, que estão acontecendo lá não sei aonde e de repente estoura na empresa que você trabalha. E se a sua confiança estiver nessa empresa, você agora vai ficar ao léu. Você agora vai ficar como um navio à deriva no mar, sem saber para onde vai, sem saber o que fazer. Mas deixa eu te falar, mantenha os seus olhos no Senhor. Em tempos de vacas gordas, o Senhor é o nosso pastor. Em tempos de vacas magras, se for o caso, continua sendo o Senhor. Porque tudo vai bem. Com o Senhor, tudo vai bem. Com o Senhor, tudo vai bem. Às vezes uma frase como o Davidson falou ali, nós não precisamos de dinheiro, precisamos de Jesus, parece desconexa, parece que não faz sentido, mas faz todo sentido, irmãos. Porque se nós temos Jesus, tudo vai bem. A nossa área das finanças vai ser uma bênção na nossa vida. Porque a gente vai conquistar juntos, a gente vai prosperar juntos, a gente vai investir juntos no reino também, principalmente. Vamos investir, porque nada de errado, irmãos, o cristão fazer um planejamento, ter uma reserva financeira, está tudo certo sobre isso, ok? Aprender sobre aplicar dinheiro e ter resultado, retorno, tudo ok sobre isso, mas, diga, mas a nossa confiança não pode e não deve estar nessas coisas, irmãos. Porque o natural, ele nunca vai ser suficiente para sustentar a nossa vida em todos os âmbitos. Porque deixa eu te falar uma coisa. Se você tivesse milhões, trilhões, bilhões de dólares, nem reais não, de dólares na sua conta, e não tivesse saúde, como é que seria? Como é que resolveria isso? Quantos sabem que tem coisas que dinheiro não compra? O pastor Cleone, ele pregando aqui num dia desses, ele citou o caso da filha de um banqueiro muito famoso lá de Portugal, o dono do Santander, que ele perdeu a vida pela Covid. E a filha dele declarou que ele morreu procurando o que todo mundo tem de graça. E ele com bilhões, trilhões, não sei qual era o patrimônio dele, ele morreu desejando ter algo que Deus dá de graça, mas o dinheiro dele, a grande fortuna dele, não foi suficiente para comprar aquilo que só Deus pode dar. Então, irmãos, por isso é que eu te falo, se você tiver muito dinheiro, mas não tiver saúde só o Senhor pode dar. Você fala assim, mas eu posso pagar os melhores médicos. Se eu tiver dinheiro, eu posso ir para os Estados Unidos, né, me tratar com os melhores médicos, com as melhores tecnologias. Quantos sabem que o Leandro, irmão do Leonardo, ele disse que daria tudo que ele tinha conquistado financeiramente, de patrimônio, para ter a saúde dele de volta. E nada foi feito. Mas vocês não sabem, mas eu tenho um cunhado que 4 anos antes do Leandro, ele teve um câncer terminal entre o pulmão e o coração, nem cirurgia dava para fazer.
A minha família, sem conhecer a Jesus, junto com a família dele, que somos conterrâneos, começou a se reunir, porque estava desenganado, os dias contados, a sentença dada, e não tinha dinheiro para comprar nem os remédios paliativos. Aí começaram as duas famílias agora a se reunir para custear o quê? O funeral do sujeito. O funeral do sujeito, 1994. Muitos aqui não tinham nem nascido ainda. Diante dessa circunstância, irmãos, uma igreja que nem crê em cura como nós cremos e nem prega sobre cura como nós cremos, começou a visitar a minha irmã e eles falaram alguma coisa da palavra com a minha irmã que caiu no coração dela, ela se converteu. E agora ela não conhecia muito da palavra, mas ela conhecia o Senhor da palavra. E ela tomou uma decisão firme no coração dela: eu não vou ficar viúva. Eu não vou ficar viúva. Porque ela tinha 2 filhos maiorzinhos, um inclusive é pastor nessa mesma denominação que ajudou, e um que tinha acabado de nascer, irmãos. E ela disse: eu não vou ficar viúva. E ela foi para o hospital. Se o meu cunhado fosse fazer a próxima sessão de quimioterapia, ele teria de fato sido enterrado. Mas a minha irmã tomou uma decisão: meu marido não vai mais fazer quimioterapia. Eu não aceito, eu não vou ficar viúva, não vou criar os meus filhos sozinha. E ela foi para o hospital, assinou aquele termo de responsabilidade. Quantos sabem que tem que fazer isso? Vai lá em Belo Horizonte para ver se o homem não está lá hoje. Vivo, irmãos, vivo, amando ao Senhor. Para tudo Deus resolve. Minha irmã, você que está com seu marido lá no hospital, não se entristeça mais. Se o diabo pudesse matá-lo, ele tinha matado lá no acidente. Então, quem está sustentando a vida do seu marido é Deus. Se você recebeu a oração que foi feita hoje, a palavra que foi liberada de cura sobre o seu marido, você vai continuar vivendo, desfrutando da vida com o seu marido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não tenha medo. O ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E você com seu marido do lado, procurem conhecer esse Jesus profundamente. Procurem viver uma vida para ele, e vocês vão ver que é a vida que vale a pena. Não tenha medo, não tenha medo, porque tem um que é maior do que a própria morte, Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu a morte. Então nós precisamos, irmãos, ter essa convicção de que com Deus tudo vai bem. Então a minha irmã, para ficar viúva, ela não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro nem para custear o funeral do cidadão, imagina para pagar tratamento. E 4 anos depois, irmãos, eu acredito que alguém possa ter falado sobre Jesus com Leandro, mas às vezes ele não recebeu, não creu, e a doença levou o Leandro. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O que isso tem a ver com finanças? Tem tudo a ver com finanças. Porque finanças não é a solução dos seus problemas. É uma bênção para você honrar seus compromissos. Nós precisamos, sim, irmãos, usar as finanças com responsabilidade, com diligência, com prudência, mas não é a solução dos nossos problemas. E não deixe também que finanças sejam o problema da sua família. Não deixe que a sua família se dilacere por causa de finanças, irmãos. Diante do Senhor, finanças é algo muito pequeno, muito irrisório. É apenas um método de honrar compromissos, é só isso. Nada mais que isso. Se fosse grande coisa, o caixão teria gaveta, né? Mas ninguém leva. O povo fica brigando, se degladiando, destrói-se as famílias por causa de dinheiro. No final das contas, fica tudo aí. Fica tudo aí. Vamos colocar o nosso coração naquilo que é eterno, amém? Vamos colocar o nosso coração no Senhor. Use bem as finanças, mas não faça delas o seu Senhor. Talvez umas planilhas bem elaboradas aqui te alcançaria até mais do que essa mensagem simples de hoje. Mas, irmãos, eu penso que a gente está lançando fundamentos sólidos aqui nesse lugar. Fundamentos sólidos. Nós estamos trazendo o nosso povo para viver dependendo da palavra e do Senhor. Nós não estamos aqui, né, de oba-oba, não. Ei, rapaz! Não, nós estamos aqui lançando fundamentos sólidos, irmãos. Que quando a pressão chegar, quando a circunstância bater na porta, a sua casa, a sua família, a sua vida vai estar firme como aquela casa edificada sobre a rocha.
Porque circunstâncias vêm para todo mundo, meus irmãos. Talvez você nunca teve a experiência de ter escassez financeira, não é nada confortável. Mas em Deus tudo tem solução. Amém? Agora, se você não é unido ao seu cônjuge, se a sua família já está dividida, de nada adianta ter dinheiro. É melhor uma família unida e unida ao Senhor sem dinheiro do que uma família cheia de posses e dividida. Sim ou não? Como diz o pastor João Roberto, está comigo? Fiquem comigo, irmãos, porque eu sei que eu estou falando inspirado pelo Senhor. Nós não pregamos aqui porque a gente sabe decorar versículo, não, a gente prega aqui por vocação. E a vocação que nós temos é do Senhor para alcançar a sua vida. Assim como quando eu estou ali, eu sou tremendamente abençoado por cada ministro dessa igreja, irmãos. Então mantenha sempre essa atitude. A palavra que tem sido pregada aqui não é para colocar pressão sobre você, é o contrário. É o contrário, nós temos transmitido vida aqui ao seu coração. Amém? Então não seja escravo do dinheiro. Hoje eu conversei com um irmão de manhã, e às vezes a gente está com alguma nota no coração e a gente recebe uma confirmação. Eu conversei com um irmão hoje que ele falou, pastor Aurélio, eu já fui escravo do dinheiro. Eu já fui escravo de trabalho, nada para mim estava bom. Se eu tinha 1.000, eu queria 2.000. Se eu tinha 10.000, eu queria 20.000. Se eu tinha 500 metros de terra, eu queria 1.000. Mas eu estou deixando isso para trás. Que coisa maravilhosa, irmãos. A palavra liberta. Amém, irmãos? E essas coisas edificam a gente. Porque quando nós somos escravos do trabalho, do dinheiro que a gente ganha, se o rendimento for menor um mês, a gente ficar perturbado, irmãos, é porque não estamos firmados no Senhor. Amém? Empresas quebram, prédios são demolidos. Essas coisas mudam. Essas coisas visíveis, elas mudam. Mas há um lugar onde tudo é estável. E esse lugar é no Senhor. Há um lugar, né, Deus? De descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Amém. Há um lugar de segurança, irmãos. Se tem alguém aqui que já teve uma fase financeira melhor do que a que tem hoje, não se apavore. Deus não caiu do trono. Deus não caiu do trono. Se você já teve uma fase melhor e hoje não está em uma fase tão boa assim, fique tranquilo. Se você está servindo ao Senhor fielmente, se você está honrando ao Senhor, praticando os princípios na área das finanças, fique tranquilo. Nenhuma semente lançada diante do Senhor, ela fica sem germinar. Ah, rapaz, em 2002, eu estava numa condição que eu queria ter aquela condição de novo. Não. Sua condição pode ter sido muito boa em 2002. Mas você não estava tão associado com Deus quanto você está hoje. Eu vou te falar que a fase que Deus pode inaugurar na sua vida é muito melhor do que o que você já viveu de bom. E eu estou falando agora sobre finanças mesmo, sobre a área de finanças. Não fique saudosista com a condição que você já teve. Creia em Deus que Ele pode estar para inaugurar uma fase melhor do que você já imaginou na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas tenha uma decisão no seu coração, é para a honra e glória dEle. Não é para provar para quem duvidou de você, ok? É para a honra e glória do Senhor. Amém? Quantos confiam no Senhor? Se tiver muito dinheiro na conta, e se não tiver nada, está tudo bem também, amém? Então, irmãos, finanças é uma bênção, mas não é o nosso Deus. Administrar bem é um dom de Deus, é maravilhoso, mas a nossa segurança não deve estar nisso. A nossa segurança, ela deve estar no Senhor. Em tempos bons e em tempos não tão bons assim. Amém? Sabe o mesmo Deus que te socorreu em outras situações, em outros momentos? Ele não mudou, Ele não mudou. O compromisso dEle com você continua o mesmo. E não se condene se você fez coisas que não funcionaram bem, acontece.
Acontece, faz parte da vida, faz parte do processo. Mas mantenha o coração no Senhor. E finanças não serão um problema para a sua família. Finanças não vai destruir a sua família. Amém? Quantos receberam alguma coisa? Amo vocês. Amo essa igreja. Sou muito grato ao Senhor pelo acolhimento que recebemos nessa igreja. E sempre nós seremos tão gratos ao ponto de darmos o nosso melhor para o Senhor nesse lugar. Sejam abençoados na prática da palavra e continuem dependendo do Senhor. Amém?